Você que tem Bíblia, às vezes você não tem a Bíblia aí impressa, mas você deve ter a Bíblia no seu celular. Abra a Bíblia na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 5. Eu quero ler com os irmãos o versículo de número 31, Efésios 5 e 31. Diz assim, eu vou ler na nova tradução, na linguagem de hoje, a NTLH. Diz assim: como dizem as Escrituras, é por isso que o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só pessoa. Uma das maiores dificuldades no casamento não é necessariamente casar, também não é necessariamente começar o relacionamento. Uma das maiores dificuldades no casamento é manter o casamento. E não só manter o casamento, mas não manter o casamento de fachada. Não manter um casamento para não ficar mal socialmente. Não manter o casamento por questões puramente econômicas. E não manter o casamento por causa dos filhos. Manter o casamento por estas razões, no fundo, não é manter o casamento. O que se mantém é uma tela, o que se mantém é uma pintura, o que se mantém é um retrato, e não um casamento de fato, de verdade. Mantém-se um ideal, mas não se mantém uma relação autêntica, genuína e real. Então a grande luta nossa é permanecer casados, ir completando as bodas, quem sabe as bodas de prata dos 25 anos, e quem sabe as bodas de ouro de 50 anos, e quem sabe as bodas, que eu não sei nem qual é, do pastor Rael, de 62 anos casado. São bodas que são indescritíveis, mas a ideia é manter o casamento e mantê-lo com qualidade, mantê-lo com prazer, mantê-lo com satisfação, mantê-lo com razão de ser. E como é que a gente faz para manter esse casamento? É claro que nós precisamos, em primeiro lugar, contar com a bênção de Deus, porque o Salmo 127 diz que se Deus não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Então é Deus quem nos mantém casados, é Deus quem nos mantém unidos, é Deus quem mantém os nossos vínculos de afeições, como diz Paulo. É Deus quem mantém o marido inclinado à esposa e a esposa inclinada ao marido. É Deus quem mantém o casamento. Então, nós devemos fazer aquilo que o casal sábio de Caná da Galileia fez. Nós devemos trazer Jesus para dentro de casa, Jesus para dentro do casamento, Deus para dentro da família. Porque se fizermos assim, com a bênção de Deus, com o amparo de Deus, com a sustentação de Deus, com a manutenção de Deus, o casamento será longevo, o casamento será duradouro, o casamento não será transitório. Nós teremos um casamento longevo e feliz. Então, se eu puder deixar aqui uma palavra para que você mantenha bem o seu casamento, eu diria para ti: coloca Deus no teu casamento, coloca Jesus Cristo no teu casamento.
E aí a gente às vezes sabe o que fazer, mas não sabe como fazer. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente traz Deus para dentro do casamento? É fazendo o convite. O texto lá de João 2 fala assim, e Jesus e os seus discípulos foram convidados. O texto diz que eles foram convidados. A Bíblia fala assim, que todas as vezes que Deus é buscado, Ele é encontrado. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração. Então como é que a gente faz para trazer Deus para dentro do casamento? A gente precisa convidar Jesus, convidar o Senhor. A gente precisa fazer orações convidando. Nós podemos também trazer Deus para o casamento, não apenas convidando-o através da oração, mas também colocando-o no casamento através da sua palavra, deixando que a Bíblia guie o casamento. Que o casamento não seja a expressão da vontade subjetiva, individualista de cada um dos cônjuges, mas que o casamento seja a expressão da Bíblia e da materialização daquilo que a Bíblia coloca como ideal no casamento. Então que a gente sempre procure ajustar o casamento à Bíblia e deixar que a Bíblia conduza o casamento. Porque se houver esta oração convidando Deus, e se houver o ajuste, a justa posição entre a Bíblia e o casamento e a Bíblia, então nós estaremos trazendo Deus. Agora é claro, nós também trazemos Deus quando nós nos envolvemos com a igreja. Casais envolvidos com a igreja têm menor propensão à separação, ao divórcio, ao afastamento e à quebra da família. Os irmãos são bem-aventurados, porque os irmãos estão aqui hoje. Eu tenho certeza que amanhã tem culto e os irmãos estarão lá. E quando o casal vai nutrindo o seu relacionamento com a comunidade de fé, o exemplo de outros irmãos, esse exemplo vai nos arrastando e nós vamos vendo que é possível ter um casamento longevo. Às vezes você olha para o colega de trabalho e você diz, o casamento ele é efêmero. Às vezes você olha para o seu vizinho e diz, está vendo? O casamento é uma instituição que não vale a pena. Mas quando você vem para dentro da igreja, aqui a palavra de Deus é semeada. Aqui a palavra de Deus é exposta. Aqui exemplos múltiplos são vistos. E aí você pode entender que o casamento pode ser duradouro. Entende? Então nós devemos, para ter um casamento longo, devemos colocar Deus no nosso casamento. Coloque Deus através da oração, coloque Deus através da palavra e coloque Deus através do ato de congregar. Eu olho assim para a Mônica, às vezes dá vontade de eu terminar com ela. Aí eu digo, Mônica, você às vezes, tá vendo? O microfone aí, até para. Deus não quer que eu fale isso. Cadê Deus? Agora Deus vai deixar eu falar. É o seguinte, morreu mesmo. Pronto, voltou. Às vezes, deixa eu ver. Pronto. Às vezes dá vontade de eu ir embora, mas aí eu vou e converso. Eu vejo o pastor Rael e digo, puxa vida, é possível ter um casamento longo. Às vezes ela quer ir embora, mas ela olha e para a irmã Martim diz, não, é possível ter um casamento longo. Às vezes você vem para a igreja e diz assim, estou com vontade de separar desse sujeito. Aí você olha para o pastor Fábio e para a irmã Nair e diz, não, é possível ajustar tudo, resolver tudo, passar por cima das dificuldades e ter um casamento longevo. Entende o que eu estou dizendo? Na igreja nós temos bons exemplos. Bons exemplos. E a gente, quando está na igreja, traz Deus para dentro do nosso casamento. Bom, uma segunda forma, uma segunda coisa que a gente precisa fazer é ter uma comunicação constante, empática e honesta. Ela tem que ser constante, por quê? Porque o que faz com que o casamento perdure é exatamente essa cumplicidade, é exatamente essa reciprocidade, ou como foi tratado aqui, a afinidade. É exatamente esse conhecer o outro.
e entender o outro, e compreender o outro, colocando-se empaticamente no lugar do outro. Agora, não adianta só se colocar no lugar do outro, precisa também apresentar as suas razões. É importante também traduzir os seus sentimentos. Tem gente que guarda para si os seus sentimentos e não revela a ninguém. E esses sentimentos não trabalhados destroem relacionamentos. Por isso os sentimentos precisam ser trabalhados. As vontades precisam ser trabalhadas, os desejos precisam ser trabalhados, os sonhos precisam ser trabalhados, os medos precisam ser trabalhados, as angústias e as agonias precisam ser trabalhadas. E a gente só consegue trabalhar isso conversando, dialogando, expondo. E aí, a gente precisa expor de forma empática, se colocando no lugar do outro, precisa se expor ou conversar de forma honesta, falando o que realmente nós temos dentro de nós, mas a gente precisa fazer isso de forma contínua. Ou seja, eu conversei muito quando no namoro. Por exemplo, eu me lembro que quando eu conheci a Mônica, eu acho que eu já contei para os irmãos, eu dirigi um ponto de pregação lá em Carapicuíba, e ela chegou lá no ponto de pregação, e eu fiquei encantado com a beleza dela. Mas eu não podia falar nada, porque como que é esse pastor que já fica de olho na ovelha assim logo no primeiro dia, né? Ia pegar muito mal para mim. Então o que eu fiz? Eu fui deixando ela frequentar a igreja, aí de repente ela passou uns dias sem ir na igreja, eu fiquei meio angustiado, né? Mas de repente ela voltou. Quando ela voltou, eu falei para ela assim: irmã, é o seguinte, eu precisava conversar com a irmã pode passar o telefone da irmã para mim? E aí ela falou para mim assim: mas o que você quer conversar comigo? Aí eu meio perdido assim, falei assim: algumas coisas referentes ao ministério, coisas referentes à obra de Deus, né? E foi muito engraçado, porque a gente foi almoçar, chegou lá no almoço, aí eu cheguei para ela e falei: olha, eu quero casar com você. Aí ela disse: você quer casar comigo? Eu falei: sim, é referente à obra mesmo, é casar e tal, a gente fazer a obra junto. Aí ela pegou e colocou uma série de objeções, mas eu fui, vencendo cada uma das objeções e fui triunfando sobre elas, e de repente ela aceitou e a gente começou a namorar, noivamos. E quando eu estava noivo dela, me abriu uma porta de trabalho em Natal, no Rio Grande do Norte. Ela de Carapicuíba, eu de Jandira, eu fui sozinho para Natal. E eu me lembro que lá em Natal, eu sentia muita falta de conversar com ela. E eu não tinha dinheiro, não era uma época que tinha celulares, hoje mais do que gente. Não era uma época também que a conversa e a ligação era tão barata, porque hoje a gente liga pelo WhatsApp, quase não gasta nada, né? Gasta só a internet mesmo. Mas nós tínhamos que fazer a ligação de ficha. Vocês não lembram disso aí, vocês são todos novos, não lembram dessas coisas. Mas eu passei por aquela fase de ir lá, na banquinha, comprar um filete assim, cheio de fichas, e aí colocar no orelhão. Mas o que acontecia? Na casa dela tinha telefone, na minha casa não tinha, e lá onde eu estava também não tinha. Então o que eu fiz? Eu fui numa rua lá, descobri o número do orelhão, fui no outro orelhão, liguei, coloquei o orelhão em cima e fui lá para ver se estava tocando lá realmente. E quando eu descobri que era possível ligar para aquele orelhão, eu fui lá e passei o número do orelhão para ela. E aí era engraçado, porque eu ficava lá perto do orelhão esperando ela ligar. Eu ficava lá sofrendo, esperando. Aí tinha gente na minha frente, atendia, ela ligava e dizia assim: tem um rapaz chamado Henrique aí? Várias vezes a pessoa atendeu e falou: Henrique, quem que é eu? É para você aqui. Aí eu pegava o telefone, Mas isso é o que? A agonia de querer falar com a pessoa, entende? De querer dialogar. Então não adianta dialogar lá no namoro, no noivado. Precisa dialogar sempre, conversar sempre. Eu tenho um irmão que ele é muito engraçado. Ele arrumou uma namorada e logo meu pai mudou para Ribeirão Preto. E aí esse meu irmão, doido pela namorada, a gente falava assim, não tinha telefone lá, e ela também não tinha telefone, então ele dizia assim para mim, ele sempre me chamou de gordo, ele falava: ô gordo, não sei porquê, eu nunca imaginei, nunca descobri
por que ele me colocou esse apelido, né? Aí ele, ô gordo, me ajuda. Só que ele não tinha muita dificuldade de escrever, eu criança assim. Aí ele dizia assim, ô gordo, me ajuda a escrever uma carta para minha namorada. E foi interessante que eu escrevi, eu falava, não é melhor colocar essa palavra aqui, André? Aí ele, é melhor, vai ter um impacto melhor. E foi tão engraçado que ele casou com essa moça, né? Com essa moça ele casou e ele teve 3 filhos, né? Com essa moça que são os meus sobrinhos. Então vejam que hoje em dia a comunicação está bem mais fácil. Então alguém diz assim, eu comunico bem no namoro, eu comunico bem no noivado, eu comunico bem no começo do casamento, mas isso não é suficiente para garantir um relacionamento longevo. É preciso sim manter esse diálogo. Agora, eu disse já que às vezes a gente sabe o que fazer, mas não sabe como fazer. Então como é que a gente faz, sendo que agora nossa vida entrou numa rotina, nossa vida entrou numa certa monotonia, porque a gente vai para a igreja juntos, depois vem para casa juntos, aí vai para o trabalho, depois já chega em casa. Então como é que a gente faz para dialogar? É preciso criar oportunidades, e uma das formas de se criar oportunidades é criar tempos juntos, janelas de tempos juntos. Uma forma de você fazer isso é na semana ter um dia só para vocês, sem os filhos, sem os parentes, sem responsabilidades outras, só para sair e dialogar um pouco. Às vezes você vai dizer, bom, mas eu não tenho dinheiro para ir no Coco Bambu todos os dias ou toda semana, não é verdade? Mas quando você namorava, você comia o churrasquinho da esquina. Eu me lembro que eu namorava com a Mônica, e aí, a gente já era casado lá em Natal, nós casados, recém-casados, já morando em Natal, e eu na Pindaíba, assim, sem muito dinheiro. Aí eu dizia, amor, vamos sair, vamos. E tinha um churrasquinho de gato, assim, perto do apartamento lá, e a gente sentava num banquinho bem ruim, só para comer, cada um comia um espeto, furava ali umas rodelas de cebola e de tomate, e ficávamos ali, mas aquilo era maravilhoso. Veja, 22 anos depois, eu falo disso de forma muito viva. Por quê? Porque não importa se é no Coco Bambu, ou se é comendo um churrasquinho de gato na esquina de casa. O que importa é se vocês tiraram tempo para vocês a sós, como tiravam antes. Então, como é que faz para ter esse diálogo? É importante criar oportunidades. E estas oportunidades podem vir quando você abre janelas no seu dia, janelas na sua semana, janelas na sua quinzena, para sair o casal, para que o casal possa ter um momento de conversa, um momento de aproximação e de fortalecimento do vínculo. Agora, é interessante também que às vezes você não conseguirá, por exemplo, criar a ambientação adequada no almoço, no jantar, num café da manhã. Então aproveite as janelas que o dia dá. Eu vou falar uma coisa, eu sou advogado, os irmãos aqui sabem disso. E eu, como advogado, eu sou autônomo, eu podia começar meu dia a trabalhar só igual o fórum só abre 12:30. Então eu podia começar a trabalhar só 12:30, né? Mas eu acordo todos os dias 5 horas, ela acorda mais cedo, 4:30 ela está acordada. Eu acordo 5 horas e a gente tem um ritual ali em casa, bem de manhã. Qual que é? A gente acorda, toma café, ora junto, e eu faço questão de levá-la ao trabalho, né? Às vezes a gente gasta mais, fica mais onerado, mas não tem problema. Isso garante um tempo que nós temos para conversar. Isso garante um tempo que nós temos para narrar como foi o dia de ontem e quais são os planos para o dia de hoje. Então o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando você quer dialogar, você cria um mecanismo, você cria um meio. Então ou você abre uma janela para você fazer refeições juntos, ou você pode também entender na sua agenda qual o melhor momento que você pode estar junto, para daí então poder conversar. É interessante, o Gary Chapman ele fala desse tempo de qualidade que vai gerar diálogo e vai gerar atenção, e aí ele fala uma coisa interessante,
quando ele diz que o tempo de qualidade ele não é espontâneo, o tempo de qualidade ele é provocado. Ou seja, eu não tenho um tempo de qualidade com o meu cônjuge de forma natural, eu preciso provocá-lo, eu preciso intencioná-lo, eu preciso desejá-lo, eu preciso colocar na agenda, eu preciso de fato e de verdade promover esse tempo de qualidade, que ou pode ser levando para o trabalho, trazendo do trabalho, ou pode ser tomando café junto, ou pode ser jantando junto, ou pode ser almoçando junto, ou pode ser no finalzinho do dia, quando vai buscar no trabalho, ao invés de trazer direto para casa, para todas as dificuldades da casa, porque o lar também estressa. Às vezes diz assim, a mulher fica em casa e não trabalha. Não, ela ficando em casa, ela trabalha muito mais, porque ela às vezes tem dupla, tripla jornada e se desgasta mesmo, porque a vida doméstica ela também é cansativa, exaustiva. Então, ao invés de trazer direto para... Dá uma dúvida isso aqui. Ao invés de trazer direto para... Tem hora que ele resolve funcionar e funciona, e dá tudo certo. Tem hora que ele fala, agora não vai falar. Vamos ver. Então, ao invés de trazer direto para casa, para tomar um café, para conversar, né? Então é importante que tenhamos uma comunicação empática, honesta e também duradoura em nome de Jesus. Se faz tempo que você não conversa, volta a conversar. Volta a conversar. Ah, pastor, mas toda vez que eu converso a gente briga. É bom brigar. É bom brigar, de vez em quando é bom, porque quando você briga, né, o outro fala o que ele pensa, ele fala quais são as impressões dele, e depois daquela briga é uma bênção, porque aí vocês se perdoam e dá tudo certo. Diz que enquanto a gente está brigando, a gente tem interesse pelo outro, mas quando não briga mais, quando nem discute mais, é porque o interesse passou por completo. Se você briga, se você ainda tem aquela energia na conversa, aquele arrojo no diálogo, isso significa dizer que você ainda tem esperança, e que esse relacionamento ainda tem esperança, porque quando já não tem nem a discussão, é porque realmente o casamento entrou numa zona de perigo muito acentuada. Por isso, mesmo que você no começo promova e tenha uma ou outra discussão, depois aqueles temas mais complexos vão sendo dirimidos, e de repente o diálogo de forma honesta, de forma empática e de forma constante se estabelece. Outra coisa, como é que a gente faz para ter um casamento duradouro? É claro, trazendo Deus para dentro do casamento, estabelecendo diálogo, mas também é muito importante promover esse tempo de qualidade juntos. Esse tempo de qualidade quer dizer o quê? Quer dizer um tempo com exclusividade. Tempo de qualidade é igual a tempo de exclusividade, ou seja, não pode ser um tempo dividido com a TV. O indivíduo está lá assistindo o jogo, assistindo o jornal, assistindo o Atena, assistindo o Bate, e de repente você está lá conversando, e não vai dar certo. Aquela conversa é uma conversa dividida. A mulher está lá mexendo no WhatsApp, né? Mexendo no Facebook, no Instagram, e se estabelece ali um diálogo. Você fingirá que falará, e ela fingirá que ouvirá. E o tempo de qualidade não vai acontecer, porque tempo de qualidade é igual a tempo de exclusividade, entende? Quer dizer, é importante haver essa atenção total, é importante haver essa concentração, é importante haver essa exclusividade, exclusividade dos olhos, exclusividade da audição, exclusividade da atenção. É muito importante. Então promova esse tempo de qualidade. Às vezes, irmãos, a gente não consegue, porque tem o trabalho, aí tem a igreja, aí tem os filhos, e quando você vê, você está tão tomado pelas coisas, que de repente você vai se distanciando, e quando para pensar no casamento, de fato, de verdade, não existe um casamento real, existe apenas um casamento formal.
Não existe um casamento autêntico, existe apenas um casamento solene, quer dizer, só para inglês ver, mas não há genuinidade, não há autenticidade, não há integridade. Por isso é importante sacar-se, o casal se sacar do meio dessa rotina e sacar-se do meio e ter ali aquele tempo de qualidade com exclusividade. E esse tempo de qualidade com exclusividade tem a ver com, de repente, como nós já falamos aqui, sair para jantar, sair para almoçar, né? Esse tempo de qualidade tem a ver com, às vezes, sair para viajar juntos, sair para você poder comemorar o aniversário, comemorar ali o aniversário pessoal, o aniversário de casamento. É claro que não é fácil. Quem é pai aqui, quem é mãe, quem é apegado com os filhos, sabe que não é fácil. Um dia eu e a Mônica queríamos ter um tempo de qualidade. Aí, Anselmo, peguei a Mônica e falei, vamos em Sorocaba. Lá em Sorocaba tem umas padarias lá, então nós vamos comer uns negócios diferentes, vamos ficar lá um tempo, nós dois juntos, conversando lá e conhecendo um pouco a cidade de Sorocaba. Aí fui para Sorocaba, cheguei lá em Sorocaba, falamos, vamos no shopping, lá tem o Guatemi, lá fomos no shopping, aí entrei lá no shopping Guatemi de Sorocaba. Quando a gente subiu a escada rolante assim, a gente saiu na frente do cinema. O que estava passando lá? Alvin e os Esquilos, né? Aí eu e ela entramos para assistir Alvin e os Esquilos em homenagem às crianças. Vamos lá assistir Alvin e os Esquilos em homenagem às crianças. Alvin! Eu lembro disso até hoje. Na verdade, as crianças bebezinhas assim, de, poxa, deixou eles lá, amor, que pena, amor. Ele devia estar vendo o rapaz gritar com Alvin. Eu sei que não é fácil você ter esse tempo de qualidade, mas você precisa insistir com isso. Você precisa insistir com isso. Às vezes o casal diz assim, não, pastor, mas a gente é muito igrejeiro. Então tudo bem, vá para a igreja e depois do culto, saiam para comer uma pizza, saiam para tomar um suco, saiam para ir na feira noturna lá em Barueri, comer um pastel e depois voltem para casa, e ali você estabeleceu um tempo de qualidade, tempo de exclusividade, um tempo de atenção, um tempo de diálogo, um tempo de enamorar-se de fato de verdade. Lembrem-se que os filhos são flechas nas mãos dos valentes. Flecha é muito bonita nas aljavas, mas elas não foram feitas para ficar nas aljavas. As flechas foram feitas para voar, elas foram feitas para ser lançadas. Igual um autor, ele disse que os barcos são lindos no cais, mas barcos não foram feitos para ficar presos ao cais, foram feitos para navegar, não é verdade? Os filhos também, eles foram gerados, eles estão sendo educados, eles estão sendo criados para quê? Para que eles possam também decolar. O casal começa só o casal, tem os filhos por um tempo e terminará só o casal, né? E às vezes, quando volta a ser só o casal, porque eles não deram a devida atenção a um tempo de qualidade e exclusividade, eles acabam se tornando estranhos. E aí eles descobrem que eles só estavam juntos por causa dos filhos. E nós não podemos deixar isso acontecer. Deus nos ilumina com a sua palavra. Deus nos ilumina com eventos como esse aqui, para que a gente possa ter um casamento longevo. Estabeleça um tempo de qualidade, em nome do Senhor Jesus. Se você, irmão, não fez uma agenda para a sua esposa, só você e sua esposa, eu quero motivar você a fazer, ainda esse mês de setembro, ou mês de outubro aí, tá certo? Uma agenda só vocês dois. Tá bom, pastor, mas eu estou sem dinheiro. Pensa numa coisa baratinha e vão em nome de Jesus, tá? Para que vocês tenham esse tempo de qualidade. Pastor, mas e os filhos? Os filhos, eles não surgiram logo no começo do casamento e não estarão também no final dos anos, ou na idade, na terceira idade, na melhor idade. Então vocês precisam aprender a viver sem os filhos. É um esforço que você vai ter que fazer. Vai sentir saudade, vai assistir Alvin e os Esquilos, mas não importa. Luta contra esse apego, contra essa sua dependência emocional do seu filho, e cuida da sua esposa, cuida do seu esposo, e vai dar tudo certo, em nome de Jesus.
Agora, é claro, tem que haver também gestos românticos e surpresas. É muito importante que haja esta demonstração de amor. O Gary Chapman, ele fala nas 5 linguagens do amor, e ele fala que uma das formas é você dar presente. Não tem como ter um casamento longevo sem diálogo, não tem como ter um casamento longevo sem um tempo de qualidade, sem a presença de Deus, mas também não tem como ter um casamento longevo sem surpresas e gestos românticos. Eita, né? Você precisa cantar para ela, Roberto Carlos, esse cara sou eu, né? O homem que pensa em você toda hora, não é verdade? E você precisa, não é verdade? Retribuir isso com gestos afetuosos, os gestos de afeição. É engraçado que a Mônica, sabe por que ela ficou apaixonada por mim? Eu sou um gordinho assim, mas eu sou encantador. E o que aconteceu? O que aconteceu? Ela conta isso, eu falo assim, Mônica, quando eu vi seu sorriso, eu acho seu sorriso muito bonito. Ela tem um sorriso muito bonito, eu digo, o seu sorriso é impactante mesmo. Aí ela diz assim, Henrique, mas teve uma coisa que você fez que foi algo marcante. Falei, o que foi? Ela tinha ficado um tempo fora de vir nesse culto que eu falei que a gente começou, né, a ter relacionamento ali e tal. Aí ela ficou um tempo fora. Quando ela voltou, eu peguei e olhei assim para ela, e foi num ímpeto mesmo. Eu falei assim, nossa irmã, a irmã esteve na praia, né? Aí ela falou assim, sim, por quê? Aí eu passei o dedo assim no rosto dela, eu falei, olha esse rosto muito queimadinho, foi na praia, né? Ela não esquece, ela fala para as crianças, seu pai, muito ousado, passou o dedo no meu rosto, dizendo que eu tinha ido para a praia. Esses gestos são gestos marcantes. E veja que não teve presente, não teve Rolex, não teve um carro zero, só foi um gesto. A gente pode fazer bons gestos. Os bons gestos, eles passam por manifestar um carinho, passam por manifestar uma palavra de apreço, passam por dizer eu te amo, passam por ligar durante o dia. Esses dias eu estava com um pastor, aí esse pastor falou assim, eu aprendo muito contigo, Henrique, sobre família. Aí eu falei, e como é que você aprendeu aí que fez você falar isso aí agora aqui? Eu e ele tínhamos saído para almoçar e a gente ia conversar. Aí ele falou, porque quando você sentou aqui na mesa, você pegou o telefone e você ligou para sua esposa. E você conseguiu falar com ela, ela tem horários estranhos lá do almoço, que cada hora ela consegue fazer um horário de almoço. Você conseguiu falar com ela e você terminou dizendo, meu amor, eu te amo, boa tarde. Aí ele falou assim, rapaz, eu estou casado há 16 anos, eu nunca liguei na hora do almoço da minha esposa. Eu digo, então pega o telefone aí agora, e faz uma ligação para ela agora aqui. Quando ele ligou, ela falou, tá tudo bem? Você está no hospital? Ela perguntou se ele estava no hospital. Você está no hospital? Tá tudo bem? Não mente para mim, fala a verdade. Aí ele disse, não, estou ligando mesmo só para dizer que eu te amo. Você tem uma boa tarde, um bom restante de período de trabalho. São gestos maravilhosos. Até hoje ele passa lá na igreja, lá na sede, ele congrega comigo na sede. Aí ele fala lá, ele fala assim, pastor, agora eu estou ligando sempre. Quando dá aqui ali uma vaguinha, eu dou uma ligada. Eu falei, e aí? Aí ele falou, é uma bênção. Eu falei, é verdade. São gestos de carinho, são gestos românticos, são surpresas, né? Mandar uma flor, chegar com chocolate. Entende o que eu estou dizendo? Eu tive agora em Portugal, né? As coisas em Portugal são caras, as coisas lá são em euro. Eu não tenho dinheiro não para comprar as coisas em euro não. Aí eu fui lá, né? Como é que fala quando está assim, final de promoção, como é que é nas lojas? Outlet. Aí eu fui no outlet lá e eu encontrei ali, né, um chale. Ela gosta muito de chale. Aquele chale, sabe aqueles chales coloridos? Hoje ela não veio com chale por causa do calor, mas ela gosta daquele chale. Comprei um chale, paguei 3,50 €, foi uma bênção, né? Paguei 3,50 €, trouxe o chale. Poxa vida, ela tem me agradecido assim de forma maravilhosa. Então vejam que é isso, são gestos. Cadê o seu gesto?
Entende o que eu estou dizendo? É uma singeleza, é um ato, é uma palavra, é uma brincadeira, é uma ligação. Pelo amor de Deus, você quer esse casamento para a vida toda, sim ou não? Então precisa haver prazer nisso, precisa haver alegria nisso, precisa haver contentamento, e isso não nasce do nada, isso precisa ser provocado, e uma das formas de provocar é gerar surpresas e gestos românticos. Eu vou convidar você, minha irmã, a fazer uma demonstração de um gesto romântico para o seu esposo nos próximos dias. Fala para ele aí, você vai ser surpreendido, né? Faz alguma coisa por ele, né? Mas fala a verdade mesmo, fala, você vai ser surpreendido. Deixa estar, que você vai, se prepara, viu? Já fica na expectativa que você vai ser surpreendido. Vai ser uma bênção, né? Prepara, às vezes é uma coisa, é um quitute, às vezes é uma coisa que ele gosta, né? Que você faça, fale, é uma brincadeira, é um lugar que vá visitar. Entende o que eu estou dizendo? Eu me lembro que quando a gente comprou, pastor, eu ganhei meu primeiro carro, Deus me abençoou muito, e Deus tinha falado conosco naquele período que Deus ia nos dar um carro, e eu não acreditei que Deus ia dar um carro, eu acreditei que Deus ia dar um carro, como dá um carro para todo mundo, através das parcelas, você vai pagando, Deus está dando, todo mês está dando condições de você trabalhar, condições de você pagar, Deus está dando. Mas aí, o que aconteceu? Eu ganhei um carro mesmo. O meu sogro chegou para mim, pegou assim o carro, colocou na minha mão e disse assim, isso aqui é para você e para sua família. Falei, ô maravilha, sogrão, dá um abraço aqui, ou uma bênção. Aí eu me lembro que a Mônica, a gente saía do culto assim, a gente sem dinheiro, irmãos, não é fácil não, viu? Aí a gente saía do culto e ela falava assim, vamos dar uma volta lá na região da Gruta, em Alphaville. Aí o que a gente fazia? Saía do culto e íamos lá para a região da Gruta, fazer o quê? Porque é até perigoso lá, depois que eu fui perceber, né? Mas a gente ia para lá, pura e simplesmente para dar uma volta. É um gesto, entende o que eu estou dizendo? É um gesto. Veja que eu estou falando de coisas lá no começo, durante a minha vida, que é gesto, é gesto. Você não precisa dar um carro, dar uma casa, é natural que se você puder dar um celular, Apple 16, é isso? 16 Pro Max, tudo bem, mas se você não puder, você ainda assim pode demonstrar um gesto de amor, de carinho, de amizade e de respeito, amém, queridos irmãos? E isso vai transformando a nossa relação numa relação sadia. Eu ainda tenho mais uns 10 minutos ou acabou meu tempo já? Tenho ainda mais uns 10 minutinhos? Então mais uns 10 minutinhos e eu termino. Então é necessário trazer Deus para o casamento, sim ou não? Amém? E como é que a gente traz Deus? Através da Bíblia, através da oração, através da igreja. É necessário ter conversas constantes, conversas honestas, conversas empáticas. É necessário ter esse tempo de qualidade, e qualidade aqui tem a ver com exclusividade. É necessário ter tempo de qualidade exclusivo, e é necessário também ter esse gesto, essa gentileza, né? Esse amor, essa generosidade. A Mônica sempre fez uma gentileza para mim que eu sempre amei. Eu trabalhava numa fábrica, né? E aí chegava em casa às 6 horas da tarde, de repente, quando eu chegava em casa, ela estava lá com o jantar, a luz de vela, né, amor? A luz de vela para mim era uma bênção. Eu falava, oh meu Deus, foi bênção mesmo, hein? Aí até um dia que o que aconteceu? Eu comprei uma picanha. Aí eu peguei e levei essa picanha para casa e disse assim, ó, no sábado eu vou assar essa picanha. Até em retribuição a toda a gentileza dela, né? Comigo. Aí o que aconteceu? Quando deu mais ou menos quinta-feira, eu cheguei em casa, o jantar estava pronto assim, e tinha um feijão com carne. Aí eu falei, nossa, tipo uma feijoada assim. Falei, poxa, aqui é coisa grande, hein? Aí eu vi que a carne estava com aquela camadinha de gordura, né? Falei, olha, carne seca, carne de charque, né? A camadinha de gordura, é bênção, hein? Aí comemos ali, daqui a pouco ela olhou e falou, Henrique, aquela picanha, aquela carne, ela falou, aquela carne que você comprou, é ela que está aí no feijão. Eu cortei e coloquei no feijão. Tá delicioso ou não tá? E eu estava cortando a picanha aqui. Aí eu disse, puxa,
Que maravilha! Que maravilha! Que maravilha, amor! Que maravilha! Que maravilha! Né? É uma delícia. Veja que são coisas que vão marcando o relacionamento. São gestos, entende? Gestos de gentileza, de brincadeira, né? De coisas que marcam e tornam o relacionamento um relacionamento satisfeito, satisfatório, né? Feliz, longevo. Outra coisa, é muito importante o cuidado pessoal e a preservação da autoestima. É muito interessante, o Agostinho ele fala que quando você ama no outro o que você tem de similar ao outro. Você ama as coincidência no outro. Tipo assim, você gosta de um cantor, ele gosta de um cantor. Você gosta de um pregador, ela gosta de um pregador. E você encontra no outro as similaridades, as coincidências, entende? Você ama no outro que o outro tem a ver com você. Aquilo que no outro tem a ver com você. Isso aí é amar. Mas o Agostinho fala que você ama no outro também aquilo que te falta. E isso é muito interessante, porque você ama no outro aquilo que o outro tem e que você não tem, e por não ter sente falta. Então o outro ele é importante na forma como ele é. Moldar o outro a ponto de deformar a sua natureza, deformar a sua personalidade, deformar a forma como ele é e como ele vive, é anular o casamento. Porque foi exatamente o fato, ou por ser daquele jeito, que ele se tornou, ela se tornou atraente. Entende o que eu estou dizendo? É exatamente nisso. Então é importante que você preserve. Eu me lembro, pastor Fábio, que eu fui no encontro de casais um dia. Eu tinha lá um palestrante. Eu sempre fui assim, interessado nesse assunto de família. E eu então perguntei para o palestrante, eu disse assim: como é que eu faço para conservar as minhas, para não ser anulado? Como é que eu faço para não ser anulado no casamento? Eu tenho medo de às vezes me interessar tanto pelo outro que eu me anule. Aí ele bateu no meu ombro assim e ele disse assim: mantenha a sua individualidade sem ser individualista. Eu guardei aquele negócio e eu vivo assim, mantendo a minha individualidade sem me tornar individualista. Ou seja, eu não posso anular o que eu sou. Eu preciso conservar as minhas características, porque são estas características que atraem o outro, que torna-me atrativo, que torna-me especial para o outro. Então, eu preciso conservar as minhas qualidades, as minhas individualidades, mas eu não posso cair na loca, eu não posso cair na fenda, né? Eu não posso cair na rotura, eu não posso cair no buraco de jeito nenhum do individualismo, de pensar só em mim mesmo, de não abrir mão, de não me deixar moldar. Entende o que eu estou dizendo aqui? É um pouco filosófico, mas o que eu quero dizer é: cuide da forma como você é. Cuide, se você é alegre, seja alegre. Se você é espontâneo, seja espontâneo. Se você é uma pessoa mais sisuda, seja sisuda. Por quê? Porque é dessa forma mesmo que você é atraente para ele ou para ela. Entende o que eu estou dizendo? Às vezes a gente quer se amoldar tanto, a gente quer se adequar tanto, que a gente mata a nossa individualidade, mata a nossa identidade, mata quem nós somos. E aí nós nos anulamos e anulamos o relacionamento também. Por quê? Porque o que chamou a atenção do outro em relação a nós foi exatamente esse nosso jeito. Você já olhou para esse cônjuge aí? Ele não tem um jeito especial assim, não? Dá uma olhada para ele aí. Não tem um jeito especial? A Mônica tem um jeitinho dela, todo especial, né? A gente conversa muito sobre isso, o jeitinho especial. Você tem seu jeito e Deus quer que você seja desse jeito mesmo. É assim que você é dessa forma como você é. Claro que naquilo que é necessário você precisa se amoldar, sim ou não? Naquilo que é necessário você precisa se adequar, mas não ser anulado.
E você que é cônjuge não pode anular o outro, porque senão o outro já não será mais interessante para você. Entende o que eu estou dizendo? Agora é claro que cada um precisa se cuidar individualmente também. Isso passa por manter-se cuidado individualmente. E como que tem a ver com essa questão do cuidado individual? Tem a ver com cuidar da sua saúde. Eu, por exemplo, sou um gordinho, né? Mas apesar que não dá para vocês perceberem muito, eu tenho que ficar falando que eu sou gordinho toda hora. O que acontece? Chegou a época da pandemia, e foi a época de aplicar lá a vacina do Covid. Só que eles não estavam aplicando em qualquer pessoa, eles estavam aplicando só em quem tinha comorbidade. Aí eu fui lá na arena de Barueri tomar a injeção lá, né? Aí quando eu cheguei lá, a moça olhou para mim assim e falou: mas qual a idade do senhor? Aí eu falei: acho que 36 anos. Aí ela falou assim: não está ainda na sua época. Aí eu falei: não, mas é porque eu tenho comorbidade. Aí eu peguei e afastei do balcão assim, que era para ela olhar, né, de cima e embaixo. Aí ela pegou e falou: mas qual é a sua comorbidade? Aí eu peguei e afastei mais do balcão, que era para ela me ver de forma mais completa assim. Aí ela pegou e falou: não estou vendo nada. Aí eu falei: não está vendo nada? Ela falou: não. Eu falei: poxa, quer dizer que não fica evidente assim? Ela falou: não. Eu falei: pô, então tá tudo bem. Mas a minha comorbidade é que eu sou obeso, eu tenho um índice de massa corporal acima aí do limite, o IMC meu é muito elevado. Aí ela disse assim: não dá para perceber, não dá. Aí eu falei: bom, então tá bom, eu vou ter que ir lá no postinho. Então, aí marquei no postinho, fui lá no postinho, tiraram a minha altura e meu peso, me deram o relatório aí que eu fui lá. Aí ela: se não fosse esse relatório aqui, não dava para dizer que o senhor tem essa comorbidade, viu? Mas a gente precisa se cuidar, entende? Então eu estou brincando aqui, eu sou gordinho, mas precisa se cuidar. Então como é que você se cuida? É importante haver esse cuidado. Eu, por exemplo, a Mônica fica brava, por quê? Ela vai comigo no endócrino, e aí chega lá no endócrino já olha para mim assim, já fala: esse daí é cheio de doença. Aí já mete a caneta nos exames. Eu pego aquela lista lá, 50 exames, vou fazer os exames. 3 meses depois eu apareço lá. Aí ele vai abrindo com aquele ódio assim, o olho assim, sabe? O endócrino fica bravo com a gente que come. Aí fica bravo, aí ele vai abrindo assim, aí vai olhando pra minha cara, sabe? Vai abrindo os relatórios. Quando ele olha as minhas taxas, não tem nada. Eu não tenho nada. Não tem nada. Aí ele olha assim e fala: impressionante, hein? Mas o seu fígado deve ter. Não tem nada. Aí deve ter alguma coisa em algum lugar. Eu falei: alguma coisa pode ser que tenha. Você precisa se cuidar, entende? Então, é claro que, por exemplo, cada um vai ter um biotipo, cada um vai ter uma compleição física, tudo bem, mas dentro da sua compleição física você precisa se cuidar. Precisa se cuidar da aparência, né? Com a aparência, precisa se cuidar com a vestimenta, precisa se cuidar, entende? Você precisa manter a sua individualidade. Vocês já repararam que o indivíduo ele não se cuida? Aí ele divorcia, no outro dia você vê ele todo cuidadinho, você já viu? Aí ele põe uma calça de sarja, ele compra uma camiseta polo, e ele fica parecendo um pavão no bairro. Você fala: rapaz, você hoje estava aqui feio, meu, agora você está todo lindão aí, o que acontece? Não, agora você sabe, né? Tem que arrumar um outro relacionamento e tal. Ora, por que não se apresenta assim no casamento? Por que não se apresenta interessante no casamento? Entende o que eu estou dizendo? Isso é claro que vai partir de cada um, não existe uma regra, e não existe algo que seja objetivo, isso é de foro íntimo, mas você precisa se cuidar e manter a sua individualidade, tá bom? A individualidade no cabelo, a individualidade no rosto, a individualidade na pele, a individualidade na roupa, a individualidade nas palavras, né? Nas palavras, a individualidade, você precisa manter esse cuidado, esse autocuidado. E por fim, para terminar, é importante que se tenha, é claro, né? Sempre esse apoio mútuo e também um companheirismo. Eu vou dizer uma coisa: o casamento que dura é o casamento que tem apoio mútuo, né? Eu falo com a Mônica e eu louvo a Deus pela vida dela. Eu estou pregando aqui, usando bastante
o nosso relacionamento como exemplo, porque eu vou dizer uma coisa para os irmãos, eu vejo esse apoio mútuo acontecendo dentro de casa. Quando eu conheci a Mônica, eu tinha a 4ª série do ensino fundamental, entende? 4ª série do ensino fundamental, do Fundo 1, e ela me incentivou a estudar. Por causa dela, eu fiz Instituto Brasileiro. Não sei se vocês lembram aqui de um negócio chamado Instituto Brasileiro. Eu fui fazer Instituto Brasileiro, eu ficava lá na Lapa, se não falha a memória, né? Tinha que fazer Instituto Brasileiro, eu fui fazer Instituto Brasileiro. Depois eu consegui manter-me lá no Instituto Brasileiro. Ela falou assim: eu te inscrevi numa escola lá em Itapevi. Eu pegava o trem aqui e ia para a escola em Itapevi, estudar lá. Tem que estudar, ela me incentivando, vai estudar, rapaz. Aí de repente saiu a prova do SISU. Quando eu vi, ela falou: sua inscrição está feita, vai pegar uns livros aí, vai estudar, que você vai fazer essa prova, você vai passar. Quando eu terminei o ensino, aí eu fiz a prova, terminei o ensino, fiz até a 8ª série, né, atual 9º ano. Aí ela falou assim: agora você vai fazer do ensino médio. E foi me incentivando, Hoje, irmãos, eu estou fazendo mestrado. Hoje faço mestrado hoje. Mas quando ela me conheceu, eu não era um mestre, eu não estava estudando, eu não estava mestrando, eu tinha só a 4ª série do primário, entende? E ela foi me incentivando. Eu quero dizer para você que você pode ser bênção no seu casamento. E como? Incentivando o outro, incentivando a estudar, incentivando profissionalmente, incentivando para que faça concurso, para que estude, para que cresça na vida. Gente, para nos colocar para baixo, nós estamos cheios, mas é dentro de casa que Deus coloca pessoas para nos apoiar, para nos abraçar, para nos motivar, para nos incentivar. E eu digo para os irmãos, com certeza a minha esposa mudou a minha vida. Eu tenho certeza de dizer também que esse seu cônjuge aí de alguma forma mudou a sua vida.